estamos de volta ao vivo com você. Olha, pessoal, sentir-se triste, às vezes, por causa de um motivo específico, acaba sendo até normal. Mas quando essa tristeza aparece do nada e afeta a vontade de fazer as atividades simples do dia a dia, pode ser um sinal de depressão. Baixa autoestima, ansiedade, angústia, insônia são sintomas de uma das doenças que mais afetam as pessoas no mundo. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde revela que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão e que até 2030 a doença deve se tornar a mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. E para nos explicar um pouquinho mais sobre esse mal, eu recebo aqui o parapsicólogo Henrique Paganocelli. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao nosso programa, nesse dia friozinho, né, Henrique? Vindo para cá, bacana. Obrigada pela presença. Eu agradeço essa oportunidade de estar novamente aqui falando com você e com seus telespectadores sobre um tema muito importante que está afetando bastante gente no mundo todo. Só cresce, né? Até assim, gente, esse é o nosso tema, depressão. O nosso programa é ao vivo, conforme eu sempre falo para você. Se você aí de casa sofre desse mal, conhece alguém que sofre, quer fazer alguma pergunta aqui pra gente, aqui pro Henrique Paganocelli, pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200, 3381-3200. Henrique, até conversando aqui com ele antes aqui do programa começar, nós falamos sobre as épocas de mudanças, as fases de mudanças das pessoas. Que fases são essas? E isso tem a ver com a tal da depressão? É um desencadeador, porque a nossa vida ela é dividida em fases, em ciclos. Da infância para a adolescência para a vida adulta. Decisões importantes que a pessoa toma na vida, por exemplo, entre 17 e 21 anos, é um período que o indivíduo sai da adolescência e entra para a vida adulta com todas as suas responsabilidades. Então, eu tenho observado acontecendo muito nesse período crises de pânico, depressão, angústia, muitos medos, porque a pessoa ela sai de uma fase em que ela estava se sentindo bastante confortável e até com as questões bastante resolvidas por parte dos pais, e de repente a partir dali a pessoa ela é jogada no mercado e tem que se virar. Muitos entram em crise e não conseguem sair da crise, e ali pode se instalar também um quadro depressivo. Outras situações também que podem levar a pessoa a desencadear a depressão ou até pânicos, eu estou dizendo desencadear, porque a causa ela é bem anterior. É o período, digamos assim, de 29 a 33 anos, que é um outro fim de ciclo, início de outro, tomadas de decisão que vai para um casamento, uma mudança de emprego, são situações, ou morte de um ente querido, né? Perda de um emprego, são desencadeadores que levam a pessoa a vivenciar uma crise. E muitas vezes a pessoa não consegue sair dessa crise. E aos poucos aquilo se torna insustentável, a pessoa ela se torna dependente, digamos assim, do auxílio de alguém. Né? Henrique, a gente já tem uma pergunta por telefone. Alô, quem fala? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Ivani. Ivani, obrigada pela sua participação. E sua dúvida é qual, Ivani? É assim, ó, quando a pessoa começa a se trancar demais e a depressão afeta também a vida conjugal e também, no caso, tem uma pessoa na minha família, né? Que ela começou a ter depressão e ela começou a se alimentar demais. Ela engordou muito e, vezes ela pedir ajuda, ela se tranca e começa a chorar. Ela não consegue conversar muito, assim. E a sua dúvida é qual? O que fazer? O que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa? Ok. Obrigada, Ivani. Bom, esses sintomas aí que a Ivani falou, citou, até a gente já ia chegar lá, mas sobre a pessoa acaba mudando muito o peso, ou emagrece demais, ou engorda demais, chora o tempo inteiro, são sintomas típicos da depressão. Aí a gente já chega no que fazer, Henrique, e aí? São sintomas, o choro, o excesso de apetite, ou falta de apetite, porque pode ir para um extremo a outro. A partir do momento que a pessoa ela vivencia esses sintomas, é importante a pessoa se ocupar em buscar a origem disso, as causas disso e buscar tratamento. E os tratamentos, eles são diversos.
tem dentro da psicoterapia sobre as várias abordagens e também situações que necessita também do acompanhamento médico para que a pessoa ela consiga, além de uma orientação, ver o que o organismo quimicamente está precisando ser recomposto aí. Porque o estado emocional da pessoa, muitas vezes, ele altera o sistema hormonal, químico da pessoa. Então, aí há necessidade também, em muitas situações, de ter o atendimento clínico. Então, pois é, existem pessoas que dizem assim, existe remédio para tudo. Então, existe remédio realmente para depressão, um específico? Existem várias medicações que são administrados aí pelos médicos especialistas, sobretudo questão de psiquiatras e clínicos gerais e também neurologistas, né? Essa procura, essa busca, ela se faz necessária, porque eu tenho tido situações no meu atendimento que a pessoa ela estava tão debilitada que ela não conseguia nem conversar direito comigo. Aí eu encaminhei para um médico para que ele pudesse orientar uma medicação para a pessoa. Para que ela pudesse conseguir conversar, porque senão Exato. sem isso nem isso conseguiria. E a pessoa, quando ela voltou, já levando a sério a orientação médica, ela tinha condições então de conversar comigo para poder entender o lado histórico da pessoa, o que está acontecendo naquele momento e poder apontar saídas. Então, com essa capacidade de raciocínio em dia, aí é possível, então, ajudar a resgatar a história do sujeito, que é onde se situam as causas da depressão. Ok, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Aqui é a Marli. Boa tarde. Boa tarde. Sua dúvida é qual, Marli? Olha, eu queria só perguntar pro doutor, é que faz uns 10 anos, assim, é que eu cuido de uma senhora, né, de idade, só que eu não procurei mais meus parentes, quando tem festa, essas coisas, eu não vou mais. Eu queria perguntar para ele se isso é começo de depressão. Tem muitas pessoas que têm dúvida se elas sofrem de depressão, como a Marli está colocando ali, ou se aquilo não tem nada a ver. Alguns sintomas era legal a gente colocar, já partindo por esses da Marli. Se isolar um pouquinho, não ir nesses convívios sociais que antes talvez iria. É por isso que, dona Marli, é importante ali a procurar uma orientação. Porque há sinais de que ali esteja presente um quadro depressivo. Mas nada melhor de conversar com algum terapeuta ou algum médico que pudesse fazer esse diagnóstico. Porque há situações que não se enquadra propriamente numa depressão. Há aquele desânimo, aquela situação de entristecimento, mas não é nada grave. Mas, de qualquer forma, é sempre importante a pessoa buscar uma orientação. Que a partir da orientação também vem a forma como fazer esse tratamento. Henrique, existiria uma autoajuda? Ou seja, a prevenção, de depressão? A pessoa, sei lá, repetir frases de estímulo. Eu estou dando aqui alguns exemplos que eu creio que possa vir a ser uma ajuda. Mas o que mais? Existiria isso para prevenir a depressão ou até a tristeza em excesso? Todo o processo de autoconhecimento leva a uma autoajuda. Daí a necessidade de a gente se conhecer. E aquilo que eu costumo dizer, que o autoconhecimento me leva a descobrir a capacidade, a competência que eu tenho e desenvolvê-la, aperfeiçoá-la. E também identificar aqueles pontos fracos que eu preciso reconhecer e poder mudá-los. Entre eles, posso também identificar as causas de inseguranças, de angústia, de depressão, de outras inseguranças que normalmente elas estão ali. Porque acontece o seguinte, que em algumas situações o quadro depressivo ele é resultado de um somatório de situações, de inseguranças que levam à falta de confiança, uma imagem negativa de si instalada a nível mental, que faz com que a autoestima não esteja bem. Muita angústia. A angústia é o que? Algo que está querendo sair, mas a pessoa põe de volta. Eu não quero tocar nesse assunto, não quero falar sobre esse sentimento. E a pessoa ela vai guardando. E em algum momento isso chega até a doer no peito. Então essa dor no peito, muitas pessoas já até têm buscado ajuda no cardiologista. E felizmente não constatou nada de errado. Então quando se percebe essa presença de uma angústia, é algo que quer sair. E normalmente são essas coisas que a pessoa se nega a pensar,
analisar e reconhecer a existência desses problemas. Na medida que a pessoa ela busca esse autoconhecimento, busca uma orientação, busca um diagnóstico, ela começa a entender, agora estou entendendo o que está acontecendo comigo, a história começa lá. Então, eu tenho observado muitas vezes que a origem, as causas da depressão, começa lá, por exemplo, numa gestação complicada que a mãe teve quando aquela pessoa estava lá no útero materno. Uma gravidez rejeitada, uma gravidez problemática, um parto difícil, uma infância, às vezes, teve experiência negativa de conflito com os pais, maus tratos, uma educação rígida. Então, essas crianças, elas vão se desestimulando e, na medida em que crescem, são jovens, são adultos e automaticamente vão se sentindo impedidos de confiar em si. Dali pode resultar um quadro depressivo. A insônia. E mais, tem pessoas que assim, que já escutei falar, Henrique, que pessoas assim, que têm insônia durante a noite, acordam, mas voltam a dormir. Seria um flash de depressão. Pessoas que têm insônia e não voltam mais a dormir, é um sintoma típico de depressão. Isso é fato? É um dos elementos que podem ser elencados como sinais de depressão. Agora, uma dica que eu costumo dar para as pessoas, que deitados não é a melhor posição para pensar. Sabe por quê? Porque a gente deitados, a gente não pensa. A gente só viaja, a gente entra num campo de fantasias, de divagações, perde o sono. E a partir do momento que não se pensa nessa hora, se divaga, nós vamos desencadeando medos. Não dormindo bem, no dia seguinte você não é uma pessoa equilibrada, harmônica e em sintonia com os desafios que a vida apresenta. Então se irrita com mais facilidade. E aí uma coisa vai puxando a outra. Sim. Então antes de dormir é muito importante que a pessoa organize isso mentalmente. Deitar e dormir. Antes disso, organizar o que eu vou fazer no dia seguinte, como é que foi o dia de hoje. Fazer uma pequena avaliação, uma pequena revisão, para que a gente consiga observar, isso aqui não conseguia resolver hoje, mas amanhã eu vou conseguir resolver. Então essa organização, essa disciplina mental que nós vamos ter, sentado, em pé, etc. Mas não deitado, porque deitado, quantos ensaios que se fazem à noite deitado, né? Se amanhã a pessoa tem uma reunião, ela vai participar daquela reunião ou qualquer outro problema, ele já fica pensando a noite toda. Viajando, na verdade. E aí, chega no dia seguinte, ele não está preparado para enfrentar aquele desafio. Por isso que, quanto mais a gente puder fazer todos esses encaminhamentos sentado ou em pé, menos deitado. Porque deitado a gente não pensa, a gente divaga, a gente viaja, a gente entra numa fantasia, entra num pânico e desperta medos primitivos que vêm lá do nosso inconsciente. Boa dica.